Olá, então, pessoal, vou fazer a segunda parte, dessa live explicando quem é Javé e um pouquinho sobre a revelação cósmica. Então, eu vou partir do princípio, Quem é Deus? Então, existe sim um Deus que é criador de todas as coisas, o Deus incognoscível, aquilo que é incompreendido por nós que vivemos com 5 sentidos tão simples quando estamos encarnados aqui na matéria. Nós não temos condição nenhuma de entender quem é esse Deus que cria as mônadas ou almas também, que a gente pode dizer assim, que animam os corpos físicos nossos e de vários seres no universo, de seres com outras conformações físicas, conforme o tipo de planeta que eles habitam, conforme a atmosfera desses planetas, é a conformação, o tipo físico, vamos dizer, a aparência desses seres. Aqueles que nós chamamos, nominamos de aliens, alienígenas, extraterrestres, porque são seres que vivem fora da Terra, esta Terra, extraterrestres. Então, assim, existe sim esse que nós podemos dizer que é o Deus, o incompreensível. Mas esse Deus, ele somente cria. Ele cria as mônadas que vão animar os corpos. Mas depois disso, ele não se envolve mais. E aí que está a resposta que nós tanto buscamos, assim, por que Deus não salva o mundo? Por que Deus não salva as pessoas que estão sofrendo? Por que Deus não se envolve em tantas tristezas, em tantas tragédias, nas guerras, em tantas crianças, pessoas que sofrem? Porque ele simplesmente cria as almas, as mônadas, e essas almas, essas mônadas, depois vão animar corpos e vão ter livre-arbítrio para fazer aquilo que elas quiserem. Certo, pessoal? Então, este ser que nós chamamos do Deus, Javé, o Deus bíblico, ele é um ser que foi criado também por esse Deus incognoscível. E ele, antes dele ser o Deus bíblico, ele já teve outros relacionamentos com outros seres aqui na Terra, que é lá desse contexto do hinduísmo. Quem conhece o hinduísmo, Shiva, Brahma, a Trimurti do hinduísmo, vai ter esse entendimento que o Deus que a gente chama de Javé, antes de ser esse Deus da nossa Bíblia, ele já esteve lá pelas bandas do Oriente e tem uma história muito complicada lá que um outro dia eu vou contar. Mas só para vocês terem um entendimento assim, que essa história que para nós parece que começa ali na Bíblia, na história de Jesus, o nascimento de Jesus, ou um pouco antes do nascimento de Jesus, é muito mais longa, e é muito mais complexa, e é muito mais complicada. Então, o que eu posso explicar para vocês hoje é que esse ser, ele, utilizando de toda a sua potencialidade, que nós também somos possuidores de muita potencialidade, mas nós ainda não sabemos utilizar, e alguns seres sabem utilizar. Então, esse ser, ele resolveu fazer uma criação, criar o seu próprio mundo, criar criaturas, enfim, vou falar assim bem por cima, porque é muito complexo e devagar a gente vai tentando destrinchar, porque eu também ainda estou nadando raso no contexto da revelação cósmica, mas eu sei assim que aquilo que eu sei, para quem não sabe nada, já é alguma informação. Então, esse ser, o Javé, dentro da história que nós conhecemos, ele entra em contato
né, com alguém aqui na Terra, do seu interesse, sempre tem algum interesse genético, alguma coisa assim por trás, justamente por causa da história, das histórias que já antecederam aquilo que a gente conhece, né, como história bíblica. Então, ele escolhe profetas, algumas pessoas, e ele se apresenta, né, sempre se apresentou como Deus. E os nossos antepassados, pensem vocês, como que eles iriam duvidar, né, se aparece um ser que vem do céu, que tem anjos, né, que eu não vou poder entrar no mérito aqui, quem são os anjos, né, mas existem esses seres, né, que são comandados por Javé, mas que não têm o sentimento como a gente tem, não tem senso crítico, né? Esse ser, ele é um ser muito diferente daquilo que nós, seres humanos, somos. Ele é um ser assim mais parecido com um computador. Ele não tem sentimento, ele não tem pena, ele não tem piedade, né? Ele simplesmente age como se fosse por um instinto de mandar, de reinar sobre os outros, e ele não pensa se ele está ferindo, ele não pensa se ele está machucando. Então, ao longo de toda a história, né, todas as religiões que foram criadas dentro do contexto que nós conhecemos como a história bíblica, e todas essas religiões que existem hoje no planeta Terra e que ficam se degladiando umas com as outras, foram sempre criadas por esse ser que ele se apresenta para um profeta dizendo, né, com todo o paramento necessário, e diz: eu sou o teu Deus e teu Senhor, e você vai fazer aquilo que eu ordenar, você vai criar uma religião em meu nome, e você vai ter alguns benefícios por isso, e assim ele age. E essas pessoas do nosso passado recente, vamos dizer assim, porque se a gente for ver a história da humanidade na Terra, a história do contexto da Bíblia, né, ela é uma história recente. Então, esse ser sempre se apresentou para essas figuras importantes da Bíblia como o Deus. Essas pessoas não tinham como conferir se isso era ou se não era. Ele era um Deus punitivo, um Deus que dava, mas que também tirava se fosse necessário. Se essas pessoas que eram convocadas por ele não fizessem aquilo que ele quisesse, que ele estava ordenando, elas eram punidas. Então, é um Deus punitivo. E essas pessoas sempre tentaram fazer aquilo que ele queria que elas fizessem. E também puniam, recebiam punições, como várias que a gente vê dentro do contexto da Bíblia, várias situações onde esse ser manda as pessoas fazerem coisas que nós consideramos totalmente antiético, totalmente fora daquilo que nós consideramos regras básicas de ética, de amor por si mesmo e amor ao próximo. Esse ser não tem. Então, quando ele pediu que Abraão matasse seu filho como uma prova de fidelidade, ele não estava pensando nem um pouquinho naquilo que tanto Abraão como seu próprio filho estariam sentindo, porque ele é tão diferente de nós, seres humanos, que para ele tanto faz ele matar um, matar dois, mandar matar, ameaçar. Ele não tem esse sentimento, ele não participa disso que nós, seres humanos, segundo a revelação cósmica, somos os seres, uma criação que tem essa possibilidade, né, de empatia, os sentimentos, o amor pelos outros,
muito acima de outros seres. Então, que nós somos muito mais elevados do que aquele que se intitula Deus. Bom, pessoal, eu vou mais uma vez parar o vídeo e continuo no próximo agora com o mesmo assunto, tá bom?